A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro A Vida Crucificada, de A. W. Tozer. Como viver uma experiência cristã mais profunda. Segunda edição. Compilado e editado por James L. Snyder. Tradução Lucia Makami, São Paulo, Editora Vida, 2021. Parte 2. A dinâmica da vida crucificada. Hoje iremos ler o capítulo 5. Prosseguindo em direção à terra prometida. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Josué 1, 2 e 3. É sempre possível testar a qualidade do ensino religioso pela recepção entusiástica recebida por parte dos não salvos. Se o homem natural o recebe com entusiasmo, não é do Espírito de Deus. Paulo diz claramente que o homem natural não consegue entender as coisas espirituais. Para ele, as coisas espirituais são loucura. 1 Coríntios 2,14. Há um tipo de ensino religioso que é compreendido, aceito e considerado perfeitamente lógico pelo homem natural. Mas o homem natural não entende aquilo que é do Espírito de Deus. Ele não tem capacidade de discerni-lo. O homem natural é deste mundo. Ele pode estar em perfeita saúde e ter um QI de 180. Pode ser tão belo quanto uma estátua grega ou, sendo mulher, um perfeito exemplo de fina feminilidade. O homem natural, ainda que nesse estado, não é abençoado e está fora da graça. Contrário ao homem natural é o homem espiritual. Esse é o cristão maduro em sua fé, conduzido, ensinado e controlado pelo Espírito Santo, aquele a quem o Espírito de Deus pode falar. Depois há o homem carnal. O homem carnal é o cristão imaturo. Já não é um homem natural, pois foi renovado pela graça de Deus e vive no estado de graça, mas não é espiritual. Está no meio do caminho entre o homem natural e o espiritual. Foi regenerado, mas não avança na vida espiritual. Não é influenciado nem dirigido pelo Espírito Santo. Antes, é controlado por sua natureza inferior. Dos 3 tipos, é o homem espiritual que está vivendo a vida crucificada. Ele é habitado, conduzido, ensinado, influenciado e controlado pelo Espírito Santo. Protótipos do Antigo Testamento. O protótipo do homem natural no Antigo Testamento, dos que não vivem no estado de graça, era Israel no Egito. Os israelitas estiveram no Egito por 400 anos, e a maior parte desse tempo eles viveram sob escravidão. Então veio Moisés, que por meio do sangue, da expiação e do poder, conduziu os filhos de Israel para fora do Egito, com o Mar Vermelho fechando-se entre Israel e a terra do faraó. Aquilo correspondia ao novo nascimento. A regeneração ou renascimento torna cristão o homem natural, tirando-o da natureza e elevando-o a um estado de graça. Israel saiu do Egito e atravessou o mar. O mar fechou-se atrás deles e o inimigo morreu. Pela primeira vez em 400 anos, Israel era uma nação livre, redimida pelo sangue e pelo poder. Isso é semelhante ao cristão, que por toda a vida se sujeitou a escravidões de vários tipos, correntes, grilhões e algemas sobre seu espírito. Agora, pelo sangue do Cordeiro, o poder do Espírito, ele é tirado do Egito e o Mar Vermelho se fecha atrás dele. Costumávamos cantar um hino. Abre aspas. Dei as costas para o mundo. Fecha aspas. De Elisha A. Hoffman. Dei as costas para o mundo com todos os seus prazeres vãos e fixei o coração em coisas melhores, em tesouros mais elevados, mais santos. Nunca mais seu brilho, sua luz e a vaidade me cegarão. Atravessei a linha de separação e deixei para trás o mundo. Essas palavras descrevem com exatidão o que aconteceu a Israel na terra de Canaã. Era a intenção benevolente de Deus que o homem natural escravizado no Egito saísse do Egito e fizesse uma jornada de 11 dias até a Terra Santa oferecida a Abraão por Deus na aliança. A Terra Santa, que recebe vários nomes, como Terra Prometida, Terra da Promessa e Canaã, seria a terra natal de Israel. Israel não só sairia do Egito, como também estaria na Terra Santa.
sua terra natal espiritual. Deus os tirou para fazê-los entrar. Esse ponto perdeu-se no nosso ensino hoje. Deus nos tira não para ficarmos fora, mas para sermos levados para dentro. Deus salva um criminoso não para falar a respeito disso uma vez por ano pelos próximos 40 anos, mas para que esse homem possa tornar-se um santo. Deus o tira da escravidão para poder conduzi-lo à terra prometida. E quanto mais longe ele chega, menos precisará falar a respeito de onde estava. Não é a marca de espiritualidade quando falo longamente acerca de quem eu era. Israel queria esquecer o que era e só lembrava ocasionalmente de agradecer a Deus por seu livramento. Hoje amplificamos o que éramos e escrevemos livros para falar ao mundo sobre isso. Paulo disse, essas coisas nem devem ser mencionadas entre o povo de Deus. Efésios 5:12. Elas nem devem ser citadas nas conversas. Deus tirou você da escravidão, mas não o deixa no limbo. Ele tira você para fazê-lo entrar e essa era a vontade de Deus. Depois que Deus tirou Israel do Egito, mostrou-lhes, após 11 dias de marcha, a terra prometida. O inimigo poderia ter sido expulso e eles podiam tomar posse da Terra Santa, da promessa que Deus lhes fez, da promessa que Deus lhes havia feito séculos antes. Não seria roubo, eles a estariam ocupando como possessão própria. Deus que a possuía, a tinha dado a Abraão e seus descendentes. A descendência de Abraão havia sido tirada dali e levada ao Egito. Deus agora trazia Israel de volta para colocar o povo na terra. Eles não seriam usurpadores, não para tomar a terra, mas para ocupar a terra que era propriamente deles por dádiva daquele que a possuía, Deus. Metaforicamente, Deus tirou os israelitas do pecado, de modo que pudesse colocá-los na vida espiritual. A marcha dos israelitas era uma jornada abençoada por Deus. Deus pairava sobre eles e a Shekinah os iluminavam, conduzindo-os diretamente para a Terra Santa. Quando chegassem à terra da promessa da qual Abraão havia saído séculos antes, deviam ser homens espirituais. Eles representam um protótipo do homem espiritual no Antigo Testamento. O homem natural. Se você é um homem natural, mesmo que seja muito culto, muito talentoso, muito bonito ou muito desejável, não sabe nada acerca de Deus e nada a respeito da vida espiritual. Você não possui as faculdades para conhecê-la. Se um homem totalmente surdo ficasse lendo enquanto alguém toca uma sinfonia de Mozart, você não o condenaria por ler em vez de ouvir a música. Ele não tem a capacidade de desfrutar a música. A capacidade que você tem de ouvir a sinfonia está morta nele. Ou, se você estivesse apreciando pinturas numa galeria de arte e houvesse um homem completamente cego sentado no banco, você não diria, entre aspas, por que esse bárbaro está aí sentado? Por que não se levanta para apreciar as obras de arte? Ele não tem a capacidade de ver. A capacidade que você tem de apreciar pinturas está morta nele. Não importa quem você é ou quanto você é culto ou religioso, se não foi regenerado, renovado, reconstruído, trazido à luz pelo impulso do Espírito Santo, não consegue entender Deus. Você não consegue entender as coisas espirituais de modo algum. Só consegue entender a história das coisas espirituais. Qualquer entusiasmo que você possa ter por religião não passa de ilusão. O homem espiritual. Paulo diz que nós, cristãos, que fomos despertados para a vida, filhos de Deus, não mais no estado da natureza, mas no estado de graça, mas continuamos sem progredir ano após ano, vagamos espiritualmente em vez de nos movermos direto à frente. Às vezes podemos ficar um pouco mais perto do Egito que da Terra Santa. Depois chegamos um pouco mais perto da Terra Santa, então voltamos para o Egito. Assim oscila o nosso pêndulo, para trás e para frente, e às vezes olhamos para o mar, lembrando que éramos escravos. Então vamos a alguma reunião de oração ou algum avivamento, tomamos nossas armas e nos movemos para tão perto da Terra Santa que quase conseguimos tocá-la, mas não estamos indo para lugar algum. Não estamos voltando para o mundo, nem estamos avançando para a vida espiritual. Dessa forma, avançamos para trás e para frente, oscilando entre o velho mundo de onde viemos e um novo mundo onde devíamos estar.
Continuar ano após ano sem progredir é desenvolver um tipo de doença crônica do coração. O seu coração começa a endurecer cada vez mais com o passar do tempo. O melhor momento para mergulhar na vida espiritual mais profunda é quando você é cristão novo, tem entusiasmo e pode formar hábitos bem enraizados. Se eu tentasse aprender japonês na minha idade, seria quase impossível. Eu poderia aprender a ler e a escrever, contudo, jamais seria capaz de falar bem o suficiente para ser compreendido, porque eu já vivi muito e a minha língua e os meus lábios e o meu palato estão muito acostumados a formar palavras no meu idioma nativo. Todas as pequenas torções, voltas e revalos da língua materna cabem na minha boca. Quanto mais velho, maior a dificuldade para eu aprender uma nova língua. Entretanto, um jovem pode pronunciá-la perfeitamente em pouco tempo. Quanto mais jovem, mais fácil de aprender e falar uma nova língua, porque com o tempo os hábitos tendem a restringir-nos. O homem carnal. Agora, o que dizer do homem carnal? O homem carnal é o cristão imaturo que não prossegue nem avança. Ele é atrasado em seu desenvolvimento espiritual. Não é influenciado ou controlado pelo Espírito Santo, mas pela própria natureza inferior. Quando Israel chegou a Cades Barneia, depois de marchar um pouco rumo à terra prometida, parou. Números 13, 14. Moisés disse ao povo, abre aspas, estamos prestes a entrar na terra que tem sido objeto de sua esperança, desde que Deus tirou vocês do Egito. Fecha aspas. Israel respondeu, abre aspas, estamos um pouco temerosos, então envie 12 homens para espiar a terra. Fecha aspas. Assim Moisés enviou 12 homens para examinar a terra e relatar se eles podiam ou não ocupá-la. Quando os espiões voltaram, todos relataram que era uma terra excelente. Havia água. Para o povo daquela terra, a água equivalia às riquezas indizíveis. Era mais valiosa que a prata, o ouro e os diamantes. Assim, relatar que se tratava de uma terra excelente em que havia muita água equivalia a dizer que era um tipo de paraíso. Eles encontraram uvas tão grandes que precisaram de dois homens para carregar um galho. Encontraram tâmaras tão doces que seriam equivalentes aos atuais açúcares, balas, compotas, marmelada e refrigerantes. Todos têm seu doce preferido, e eles tinham as tâmaras. Os figos e as tâmaras eram provavelmente a parte mais doce de sua dieta. E havia as romãs. As romãs são bagas, mas suficientemente próximas das frutas cítricas, para serem classificadas como tais. São literalmente recobertas de vitaminas, vale a pena comê-las. Depois havia o leite e o mel. Quando a Bíblia fala sobre uma terra, abre aspas, onde manam leite e mel, fecha aspas, não se trata de linguagem descuidada. Êxodo 3:8. Havia muitas abelhas na terra, havia tanto mel que as árvores não conseguiam sustentar tudo, de modo que o mel pingava literalmente sobre grandes rochas. E havia leite abundante de ovelhas e cabras. Essa terra era muito diferente do Egito, a terra de onde havia saído pouco antes. Agora, ao voltarem, desses 12 homens, 10 relataram como era a terra, mas disseram, abre aspas, aconselhamos vocês a não subir para a terra, porque, ainda que o solo seja excelente, com muita terra, uvas, figos, romãs, leite e mel, o povo é grande e forte. Há gigantes ali e as cidades deles são grandiosas e muradas até o céu. Fecha aspas. Uma terra com mananciais de águas, uvas, figos, romãs, leite e mel. Não me soa como alimento para seus habitantes gigantescos. Além disso, os espias não haviam ficado tempo suficiente para observar os habitantes comendo alguma coisa. Os 10 homens estavam simplesmente temerosos e cheios de incredulidade. Aconselhavam os israelitas a não seguirem adiante. Abre aspas, vamos ficar aqui no deserto. Fecha aspas. Era o conselho deles. Abre aspas. Estamos livres do Egito, graças a Deus, e já não somos escravos. Estamos no deserto e ainda que não seja o melhor, vamos nos estabelecer aqui em vez de sair contra aqueles gigantes naquela maravilhosa terra natal prometida. Fecha aspas. Então Caleb e Josué se adiantaram e disseram a Moisés, abre aspas, estamos prontos para entrar. Não dê atenção a esses pessimistas, podemos tomar a terra facilmente e haverá pão para nós. A terra nos pertence, Deus nosso Pai a deu para nós, para Abraão nosso pai. E
nossa, vamos tomá-la, fecha aspas. Caleb e Josué falaram das ricas vantagens na terra e não estavam dispostos a permitir que os numerosos e fortes gigantes das cidades muradas os impedissem. Todo o ensino de hoje acerca da igreja, como a democracia perfeita e de como não deve haver líderes, é pura balela, sem nada no Antigo ou no Novo Testamento que o justifique. 12 líderes foram enviados como espiões à terra, e o povo era mais ou menos dependente do que aqueles líderes diziam, assim como você e eu somos, em grande medida, dependentes dos nossos líderes na democracia em que vivemos atualmente, e na Igreja de Cristo acontece o mesmo. O povo ouviu o relato desfavorável dos 10 homens, ou seja, o relato da maioria. Caleb e Josué deram um relatório da minoria, mas eram só 2. O povo chorou e caiu diante da porta de suas tendas, desejando que não tivessem saído do Egito. Ele reclamou a Moisés dizendo, abre aspas, quisesse Deus que voltássemos para o Egito, fecha aspas. Tudo que os israelitas conseguiam ver era as cidades muradas e os gigantes. Eles não conseguiam ver as uvas, ou o leite manando das cabras, ou árvores gotejando a doçura do mel sobre a grama. Eles não conseguiam ver os campos ondulantes, nem os ribeiros e rios. Eles se esqueceram de que Deus havia dito, abre aspas, subam e a darei a vocês, fecha aspas. Então disseram, abre aspas, vocês vão matar as nossas pobres mulheres, vocês vão matar as nossas crianças, fecha aspas. Esse é sempre do argumento do homem não espiritual. Abre aspas, preciso pensar na minha família. Afinal, tenho uma família, irmão, e Deus quer que eu seja sábio. Não posso exagerar. Não posso ser espiritual demais, porque preciso cuidar da minha família. Não posso sujeitar a minha esposa e os meus filhos às dificuldades. Não posso jogar carga sobre eles. Fecha aspas. Sempre agradando a esposa e a família, esse homem se esquece de que a melhor herança que um marido pode deixar para sua família é a memória de que ele foi uma pessoa. Uma mulher espiritual também enfrenta pedras de tropeço. Sua família pode atacá-la com linguagem agressiva, censurá-la com palavras sarcásticas, opor-se a ela e fazê-la sentir-se como boba. Entretanto, uma mulher espiritual se afastará quieta, mais triste, porém mais sábia, e concordará que a melhor herança que pode deixar para a família é ter sido uma pessoa boa. Bastava terem crido e os israelitas seriam levados as esposas e as famílias para a Terra Santa em poucas horas. Tomariam posse de toda aquela terra. Em vez disso, por 40 anos vagaram pelo deserto. Tinham tanto medo de que as esposas e os filhos fossem mortos se entrassem naquela terra, que terminaram andando 40 anos, rodando e voltando a rodar no deserto. Ora pendiam de volta às proximidades do Egito, onde haviam estado, ora faziam uma grande andança para perto da terra prometida, onde deviam estar. De volta ao Egito, onde não estavam, e então outra volta, na rotação de novo, perto do lugar em que deviam estar. Eles vagaram por 40 anos até aquelas crianças chegarem à meia-idade e aquelas mulheres morrerem. 40 anos no deserto porque os homens choramingaram, dizendo, abre aspas, não podemos ir, sairia muito caro, não podemos maltratar a nossa família. Precisamos estar com a nossa família nas noites de domingo e quarta e durante todo o congresso missionário. Precisamos estar com a nossa família. Não podemos correr o risco de nossos filhos se tornarem delinquentes. Fecha aspas. O melhor modo de um marido salvar a família da delinquência é mostrar a ela o exemplo de um homem que ama a Deus incondicionalmente, um homem que procura ser espiritual, mesmo que isso lhe custe sangue, um homem que não dá ouvidos às artimanhas do diabo. Abre aspas. Você já dá mais do que deve para a obra do Senhor e prejudicará sua família se tentar tornar-se espiritual. Fecha aspas. Israel peregrinou no deserto por 40 anos, por causa do julgamento divino. Deus disse, abre aspas, nenhum de vocês entrará na terra. Fecha aspas. Números 14:30. O medo da morte, as dúvidas e as reclamações deles desagradaram a Deus, porque o povo difamou a terra. Números 14:36. Todo homem que fica nas sombras e difama a vida espiritual mais profunda está difamando a luz solar. Todo homem que se recusa a entrar na vida santa está no deserto, difamando a pátria da alma. Por 40 anos Israel peregrinou sem rumo,
Deus estava com eles. Deus não os destruiu. Pelo contrário, deixou-os morrer um a um. Às vezes os punia, mas não os destruiu como nação. Fracassos espirituais. Recuso-me a ficar desanimado por qualquer coisa, mas o meu coração pesa de andar entre cristãos que estão rodando há 40 anos no deserto, sem voltar para o pecado, mas sem também entrar na vida santa, vagando em círculos sem propósito, às vezes um pouco mais quentes, às vezes um pouco mais frios, às vezes um pouco mais santos e às vezes muito profanos, mas nunca avançando. Adquiriram hábitos difíceis de quebrar, e é quase certo que viverão e morrerão como fracassos espirituais. Para mim, isso é terrível. Um homem resolve ser advogado e gasta anos estudando leis e finalmente abre seu escritório. Logo ele descobre algo no próprio temperamento que lhe impossibilita ser um bom advogado. É um completo fracasso. Está com 50 anos, foi admitido na ordem aos 30 e 20 anos depois não foi capaz de se estabelecer como advogado. Como advogado, é um fracasso. Um empreendedor compra um negócio e tenta operá-lo. Ele faz tudo o que sabe, mas simplesmente não consegue fazer um negócio progredir. Ano após ano, as contas estão no vermelho e ele não obtém nenhum lucro. Toma emprestado o que consegue e encontra um pouco de ânimo e um pouco de esperança, mas esse ânimo e a esperança morrem e ele vai à falência. Finalmente, ele vende tudo com uma dívida impossível e torna-se um fracasso no mundo dos negócios. Uma mulher é educada para ser professora, mas simplesmente não consegue conviver com as outras mestras. Algo em sua constituição ou em seu temperamento não lhe permite um bom relacionamento com as crianças ou jovens. Então, depois de ser jogada de uma escola para outra, finalmente desiste, vai para algum lugar e arranja um serviço no qual lida com uma máquina grampeadora. Ela simplesmente não consegue ensinar e é um fracasso no mundo da educação. Conheço ministros que pensavam terem sido chamados para pregar. Eles oraram e aprenderam grego e hebraico, mas de algum modo não conseguiram fazer o público ouvi-los. Simplesmente não conseguiram. Eram fracassos no mundo congregacional. É possível ser cristão e ainda assim ser um fracasso. Isso é o mesmo que Israel no deserto vagueando. Os israelitas eram povo de Deus, protegidos e alimentados, mas fracassados. Não estavam onde Deus queria que estivessem. Eles cederam, estavam no meio do caminho, entre onde haviam estado e onde deviam estar. E isso descreve muitos que pertencem ao povo de Deus. Eles vivem e morrem como fracassos espirituais. Sou grato por Deus ser bom e generoso. Os fracassados podem engatinhar até os braços de Deus, relaxar e dizer, abre aspas, Pai, baguncei tudo, sou um fracasso espiritual. Não que eu tenha feito maldades por aí, mas estou aqui. Pai, estou velho e pronto para ir, e sou um fracasso. Fecha aspas. O nosso Pai Celestial, bondoso e gracioso, não dirá a essa pessoa, abre aspas, afaste-se de mim, nunca o conheci, fecha aspas. Porque essa pessoa creu e crê em Jesus Cristo. O indivíduo simplesmente tem sido um fracasso ao longo da vida. Ele está pronto para morrer e está pronto para o céu. Imagino se não foi isso que Paulo, o homem de Deus, quis dizer ao declarar. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. 1 Coríntios 3, 11, 15. Penso que esse é o significado certamente. Precisamos ser o tipo de cristãos que consegue salvar não apenas a nossa alma, mas também a nossa vida. Quando Ló deixou Sodoma, nada mais possuía além das roupas do corpo. Graças a Deus havia saído, mas teria sido muito melhor se, depois de despedir-se do portão, tivesse saído com os camelos carregados com seus pertences. Ele poderia ter saído de cabeça erguida, altivo, dizendo adeus à velha Sodoma. Seria muito melhor se pudesse ter partido dali com a família, e quando se estabeleceu num novo lugar,
poderia estar ricamente provido ao entrar. Versículo 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Graças a Deus, você vai conseguir. Mas você quer conseguir do jeito que anda agindo ultimamente? Vagando, perambulando sem destino? Quando haverá um lugar em que Jesus derramará o óleo da alegria sobre a sua cabeça? Um lugar mais doce que qualquer outro no mundo todo? O trono da graça comprado com sangue. Salmos 45, 7 e Hebreus 1, 9. A vontade de Deus é que você entre no Santo dos Santos, viva à sombra do trono da graça e saia dali e sempre volte para ser renovado, recarregado e realimentado. A vontade de Deus é que você viva no trono da graça, vivendo uma vida separada, limpa, santa, sacrificial, uma vida de contínua diferença espiritual. Isso não seria melhor que o caminho em que você anda agora? Estamos marchando para Sião. Isaac Watts, 1674 a 1748. Cheguemos nós, que amamos o Senhor, que nossa alegria seja conhecida. Juntar-nos em um cântico de doce harmonia, juntar-nos em um cântico de doce harmonia. E assim circundar o trono, e assim circundar o trono. Estamos marchando para Sião, bela, bela Sião. Estamos subindo para Sião, a bela cidade de Deus. Deixemos os que recusam a cantar, os que nunca conheceram nosso Deus, mas os filhos do Rei Celeste, podem suas alegrias alardear. O monte de Sião produz milhares de doçuras sagradas, antes de alcançarmos os campos celestes, ou andarmos nas ruas de ouro. Então, que nossos cânticos se multipliquem e cada lágrima seja seca. Estamos marchando pelas terras de Emanuel. Para mundos melhores no alto. Terminamos aqui, irmãs, o capítulo 5.